Olá, eu sou Ana Paula Panigassi e eu vou apresentar a nossa publicação Predição de pré-eclâmpsia pré-termo com biomarcadores de metabólitos. Predição diferencial de acordo com o índice de massa corpórea. Os objetivos deste estudo são verificar metabólitos como biomarcadores, preditores de pré-eclâmpsia pré-termo no primeiro trimestre. Além disso, investigar a interação desses biomarcadores com o índice de massa corporal materna. Nossas principais conclusões foram que vários metabólitos foram confirmados como associados à pré-eclâmpsia pré-termo. Combinações de aminoácidos relacionados à biodisponibilidade da arginina e às vias de síntese do óxido nítrico em frações levaram a uma melhor taxa de detecção. E para vários metabólitos e frações de aminoácidos, o valor preditivo variou de acordo com o índice de massa corpórea da paciente. O que isso acrescenta ao que se sabe? A descoberta desses biomarcadores para a predição de acordo com o índice de massa corpórea apoia a existência de diferentes perfis de risco materno com seus diferentes perfis de biomarcadores. Pesquisas futuras na avaliação de risco de pré-eclâmpsia devem levar isso em consideração. Previsão de risco de pré-eclâmpsia é fundamental para informar o pré-natal. A triagem para a pré-eclâmpsia entre 11 e 13 semanas e 6 dias de gestação combina as informações de características maternas e histórico médico, pressão arterial média, índice de pulsatilidade da artéria uterina e os níveis sanguíneos maternos do fator de crescimento placentário, PLGF, e a proteína A associada à gravidez, PAPE. Ele pode identificar 75% das mulheres que desenvolverão pré-eclâmpsia pré-termo com uma taxa de positividade de 10%. Melhorias adicionais nesses testes de triagem de pré-eclâmpsia provavelmente exigirão a integração de biomarcadores adicionais. Pesquisas recentes também sugerem a existência de perfil de riscos maternos distintos associados a diferentes fenótipos. A avaliação de biomarcadores deve, portanto, levar em conta a possibilidade de cada biomarcador prever a pré-eclâmpsia em um fenótipo materno específico. Para esse artigo, primeiro identificamos metabólitos como biomarcadores preditores de pré-eclâmpsia pré-termo no início da gravidez em todas as mulheres. Depois investigamos como os biomarcadores de metabólitos previam a pré-eclâmpsia pré-termo em diferentes grupos de índice de massa corpórea. Considera-se que o metaboloma de um indivíduo reflete, a qualquer momento, a interação entre a composição genética e as influências externas, como dieta ou fatores ambientais. Portanto, metabólitos como biomarcadores são considerados ótimos candidatos para refletir o risco materno, não só relacionado à genética, mas relacionado ao meio ambiente e à unidade feto-placentária. Este foi um estudo observacional caso-controle. Os pacientes foram selecionados a partir de um grande estudo prospectivo de triagem e previsão precoce de complicações na gestação. Pacientes foram atendidos em sua primeira consulta de rotina no King's College Hospital, em Londres, entre 2010 e 2015. Neste estudo prospectivo, as pacientes foram submetidas a uma avaliação completa no primeiro trimestre, incluindo a coleta de amostras de sangue para biobanco. Para o nosso estudo, os biomarcadores foram analisados em amostras de sangue coletadas entre 11 e 13 semanas e 6 dias de gestação, em 2.501 gestações únicas. Percebe-se que, dentro da população de estudo, mulheres de diferentes grupos raciais estavam bem representadas. De 2.501 pacientes avaliadas, 1.635 tiveram uma gestação sem complicações. Este grupo serviu como população de controle. 106 mulheres desenvolveram pré-eclâmpsia pré-termo. Os metabólitos considerados nesse estudo foram pré-selecionados com base em sua associação relatada com resultados adversos na gestação.
Após o controle de qualidade, dados de quantificação para 50 metabólitos estavam disponíveis para análise posterior. A biodisponibilidade da arginina e as vias de metabolização do óxido nítrico estão envolvidas na fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Adicionamos um conjunto de biomarcadores compostos, considerando proporções de aminoácidos ou frações envolvidos nessas vias bioquímicas. O tamanho da população de controle também permitiu uma estimativa robusta de eliminar fatores de confusão, como idade materna, raça, peso, IMC e tabagismo. Os ajustes necessários foram feitos transformando os dados de quantificação dos biomarcadores em múltiplos de medianas. O fator de crescimento placentário, PLGF, e a proteína plasmática A associada à gestação também estavam disponíveis para todos os indivíduos do estudo, servindo como preditores comparativos de risco. Usando os dados de biomarcadores normalizados por múltiplos de mediana como base, procedemos à análise preditiva. Ao compararmos os múltiplos de mediana ajustados entre os grupos caso e controle, confirmamos 13 metabólitos como preditores de pré-eclâmpsia pré-termo. Os metabólitos destacados neste gráfico têm associações estatisticamente significativas. Para alguns desses metabólitos, encontramos uma regulação inversa dos níveis em casos versus controles do que o relatado na literatura. Isso pode ser devido ao ajuste adequado para fatores de confusão maternos, o que normalmente não é possível em estudos menores. Para os metabólitos associados à pré-eclâmpsia pré-termo, também calculamos as razões de chance, odds ratios, e o intervalo de confiança de 95% na média, mais ou menos um desvio padrão, para avaliar o mérito da predição clínica. Este corte define uma população de risco com uma taxa de falso positivo de 16%. Os preditores que fornecem uma razão de chance superior a 2 estão destacados em verde. Ao avaliar as proporções de aminoácidos como preditores, encontramos 7 razões ou frações associadas ao risco de pré-eclâmpsia pré-termo a um nível de significância P menor que 0,01. Curiosamente, qualquer uma dessas proporções identificadas como preditores envolve glutamina ou ornitina. A partir desta e da tabela anterior, é óbvio que os tamanhos de efeito e as razões de chances de preditores baseados em metabólitos são modestos quando comparados ao fator de crescimento placentário, PLGF. Dito isto, vários dos preditores baseados em metabólitos fornecem um nível semelhante de utilidade clínica do PAPIE. Depois, investigamos se havia correlação entre a pré-eclâmpsia pré-termo e a classe de IMC materno para esses biomarcadores. Considerando que os biomarcadores de proteínas conhecidos, PLGF e PAPA, são amplamente insensíveis à classe de IMC, identificamos vários metabólitos para quais o valor preditivo de pré-eclâmpsia pré-termo diferenciava significativamente em função do IMC materno. Mais notavelmente, a ornitina foi exclusivamente associada à pré-eclâmpsia pré-termo no grupo do IMC abaixo de 25. Por outro lado, as carnitinas de cadeia média, bem como a dimetilarginina simétrica, só têm méritos preditivos no grupo de IMC acima de 30. Adicionalmente, investigamos se havia interação entre a pré-eclâmpsia pré-termo e classe de IMC materno para as frações de aminoácido. Para cada classe de IMC, as proporções que se associam significativamente com pré-eclâmpsia pré-termo estão destacadas, em amarelo. Curiosamente, encontramos um grupamento distinto das razões. 3 frações baseadas em glutamina mostraram associação particular com pré-eclâmpsia pré-termo na classe de IMC acima de 30. 8 índices estão associados apenas à pré-eclâmpsia pré-termo na classe de IMC abaixo de 25, e a maioria desses índices apresenta ornitina. Além disso, para esses metabólitos e proporções de metabólitos que exibem padrões de previsão específicos da classe de IMC,
as proporções de chance de tamanho de efeito são geralmente maiores. Por exemplo, a proporção alanina-ornitina fornece uma razão de chance de cerca de 6 em mulheres com IMC abaixo de 25, que é praticamente o mesmo encontrado para o PLGF. Também está claro que a relevância de muitos desses preditores baseados em metabólitos só é exposto quando é em função da avaliação do IMC materno. Devido à grande população de estudo considerada nesta publicação, fomos capazes de confirmar vários candidatos a biomarcadores entre metabólitos relatados na literatura como preditores de pré-eclâmpsia pré-termo. Além disso, demonstramos que a combinação de aminoácidos relacionados à biodisponibilidade da arginina e as vias de síntese do óxido nítrico, principalmente em frações, dá origem a preditores adicionais. Fomos capazes de expor poder preditivos distintos entre as classes de IMC para vários metabólitos e proporções. Essa descoberta apoia a noção de que existem diferentes perfis de risco materno e há perfis distintos de biomarcadores associados. Nosso estudo contribui ainda mais para o entendimento de que pesquisas futuras sobre predição de pré-eclâmpsia devem considerar a existência de diferentes perfis de risco maternos. Acreditamos que isso resultará em uma melhor compreensão da etiologia da pré-eclâmpsia e se traduzirá em testes de triagem mais informativos. Nossa próxima publicação investigará se biomarcadores de metabólitos podem ser combinados com PLGF e ou com PAPA para melhorar a previsão da pré-eclâmpsia pré-termo de forma fenotípica. Muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo.